Em sua primeira aparição, John Constantine já demonstra não ser um herói convencional. Chamado pelo padre Hennessy para realizar um exorcismo, vemos o protagonista saindo de um táxi cuja lateral traz a frase Angel City, trajado com um terno preto e munido de um cigarro aceso destacado em primeiro plano. A cena já mostra sem que necessite utilizar palavras, o tom do filme e do personagem. Um homem com habilidades especiais enfrentando uma ameaça de caráter sobrenatural cujo vício em cigarros está comprometendo sua saúde e, como logo é descoberto, também sua vida, John possui uma visão cínica da existência. Na adolescência, tentou cometer suicídio por ser atormentado por seu poder, a habilidade de reconhecer meio anjos e meio demônios, denominados mestiços no plano terrestre, e foi visto como um louco por seus pais, tornando-se mais tarde um fumante inveterado. Constantine utiliza o cigarro como um mecanismo de defesa para lidar com sua vida, o que, ironicamente, faz com que ele desenvolva um câncer de pulmão em fase terminal. Outro aspecto que contribui para o seu pesar é o fato de estar condenado a ir para o inferno após sua morte, graças à sua tentativa de suicídio, que é considerado um pecado irremediável. Solitário, o mais próximo que ele possui de um amigo é Chas Kramer, um jovem taxista que atua tanto como seu ajudante quanto como seu aprendiz. O rapaz é fascinado pelo sobrenatural e, na medida do possível, ajuda seu mentor. Ele pode representar a humanidade de Constantine, o seu lado mais otimista, muito por conta de não ter experiência no mundo sobrenatural, como também por não vivenciar o que seu mentor passou por conta de seus poderes. O caminho de ambos é cruzado pela detetive Angela Dodson, que suspeita que a morte de sua irmã gêmea Isabel não tenha sido suicídio, uma vez que esta era católica devota. Ela procura Constantine para pedir sua ajuda na investigação, e ele só aceita contribuir quando descobre que uma legião de demônios está atrás dela, a fim de determinar a razão destes estarem no plano terrestre. Angela, assim como sua irmã, é sensitiva, mas ao passo que essa última abraçou seu poder, a detetive o negava. Em determinada cena, ela e Constantine vão ao quarto de hospital onde Isabel estava internada e ele lhe pergunta se havia algo escondido ali, que só Angela poderia ver. Ela responde que tinha recolhido todos os pertences da irmã, mas ele a interroga e, sob pressão, a personagem confessa que há uma pista escondida. É um momento importante, pois, após passar a vida toda negando e suprimindo seus poderes, por medo de enfrentar o mesmo que a irmã e ser vista como louca, Angela finalmente abraça aquilo que faz parte dela, e ao fazer isso, consegue se eximir da culpa que sentia por ter abandonado sua irmã. O ato de soprar a janela, a fim de revelar o que estava oculto, é uma metáfora para o seu dom ressurgindo. Além disso, a aceitação de sua habilidade permite que seja descoberta a pista escondida. Um versículo da Bíblia satânica que continha a profecia de que Mamon, filho de Lúcifer, tentaria fincar seu reinado na Terra. Mais adiante é revelado que este precisava de uma sensitiva poderosa para utilizar como portal para o plano terrestre, da lança do destino, manchada com o sangue de Cristo, e da ajuda do Filho de Deus, o mestiço Gabriel, para executar seu plano com sucesso. Após Angela ser sequestrada e possuída por Mamon, Constantine e Chas vão resgatá-la no mesmo local onde Isabel havia morrido. Há uma primeira tentativa de exorcismo e Chas é morto. Transtornado, o protagonista invoca Gabriel, que afirma ajudar Mamon por estar cansado de ver Deus ser tão permissivo com os humanos e perdoar assassinos, estupradores e molestadores, caso estes se arrependessem no último momento. Quando Gabriel está prestes a utilizar a lança para libertar Mamon, Constantine corta os pulsos e Lúcifer aparece pessoalmente para buscar sua alma. Eles negociam para que o diabo liberte a alma de Isabel do inferno e, em troca, Constantine lhe fornece a dele. Lúcifer joga seu filho de volta ao seu local de origem, Gabriel perde as asas, se transformando em humano, e Lúcifer volta para levar a recém-adquirida alma de Constantine. Contudo, como o protagonista havia praticado a abnegação, ele havia ganhado seu tão sonhado lugar no céu, tendo seu corpo transportado para cima. Inconformado, Lúcifer o puxa de volta, retirando o câncer de seus pulmões e devolvendo-lhe a vida, certo de que ele cometeria pecados que o levariam ao inferno, local no qual acreditava que sua alma pertencia. Em uma de suas últimas aparições, Constantine começa a mascar um chiclete, o oposto do que fez em sua primeira aparição no longa, quando é visto com um cigarro, sugerindo que, ao contrário do que Lúcifer acreditava, o personagem não voltaria a cometer os erros que condenaram sua alma, em primeiro lugar, ao inferno. Na cena pós-créditos, Constantine visita o túmulo de Chas, deixando em cima de sua lápide o antigo isqueiro que utilizava no início do filme. Em seguida, seu até então falecido amigo aparece com asas de anjo, sorri sutilmente para seu antigo mentor e levanta voo, desaparecendo no céu noturno. Em uma das cenas mais emblemáticas da obra, Constantine conta a Angela que uma vez houve uma aposta entre Deus e o diabo pelas almas dos humanos e que nenhum dos dois lados poderia interferir diretamente para consegui-las, apenas influenciar. Angela diz que o responsável pela maldade é o próprio ser humano e não o diabo.
Constantine contra-argumenta, dizendo que nascemos capazes de coisas terríveis, mas às vezes é preciso de apenas um empurrão para se agir com crueldade. Em outro momento, ele reitera, dizendo que a Terra está bem no meio do céu e do inferno. Anjos e demônios não podem atravessar. Ao invés disso, existem os mestiços, que podem apenas sussurrar nos ouvidos humanos, sendo que apenas uma palavra pode encorajar ou transformar os prazeres em seus piores pesadelos. Alguns possuem o toque de anjo e outros do demônio. Este é o chamado equilíbrio. Este que, por sinal, é essencial para se viver em sociedade. Há o conhecimento de que a violência existe, mas há também a compaixão e a humanidade. O visual do inferno foi inspirado em velhas filmagens de testes nucleares, mais especificamente as ondas de choque resultado do primeiro disparo, que desintegrou tudo em seu caminho, cujas primeiras experimentações ocorreram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nos minutos iniciais do filme, é dito que aquele que possuir a lança do destino terá o futuro do mundo nas mãos, e que ela está desaparecida desde a Segunda Guerra Mundial. Na primeira cena, ela é encontrada enrolada em uma bandeira nazista. Logo, tanto o inferno mostrado no filme, quanto a própria lança, são metáforas do contínuo impulso do ser humano de destruir seu semelhante e até a si mesmo, criando assim seu próprio inferno. No final, Constantine entrega o artefato a Angela, o que indica que desta vez o futuro do mundo está nas mãos de alguém que vai protegê-lo e não dominá-lo. Simboliza também que os personagens deram um fim a seus impulsos autodestrutivos. Constantine, Angela e o padre Hennessy, por nascerem com habilidades especiais, são assombrados não só por possuí-los, como também por viverem em um mundo demasiadamente violento e que não os compreende. Assim, adotam hábitos nada saudáveis, como a negação ou vícios em cigarro e ao alcoolismo, para lidarem com tudo que os rodeia. Não é à toa que possuem profissões que buscam proteger, ou ao menos confortar e guiar as pessoas, mas a sua própria condição humana falha, os prende e os levam a agir contra eles mesmos, não havendo um equilíbrio. Mas ao longo do filme, Angela, ao deixar de negar o seu poder, e Constantine ao se sacrificar no final, alcançam a redenção. Um dos personagens que melhor representa a ideia de equilíbrio é o Papa Meia-Noite, que procura ser neutro em relação aos dois lados e só interfere quando a balança se descontrola. Chas Kramer também é um exemplo desse conceito. Embora uma pessoa falha, ele era bom, ajudava Constantine sempre que podia e até contribuiu para auxiliar outros. Sua primeira missão acabou custando a sua vida, porém o rapaz foi necessário para que esta fosse cumprida, transformando-se mais tarde em um meio-anjo. Por ter praticado o bem em vida, ser abnegado e procurar proteger o outro, a ele foram concedidos poderes angelicais e asas, o oposto do que aconteceu com Gabriel, que perdeu as suas por ser presunçoso e agir contra o bem-estar alheio. É possível perceber que na cena pós-créditos, Chas usa uma vestimenta branca muito semelhante à que Gabriel usava quando tentou trazer Mammon para o plano terrestre. É como se Chas o tivesse substituído por possuir as qualidades em vida fundamentais a um anjo. Na lateral do táxi que o rapaz dirigia, podem ser vistos os números 3333, a representação bíblica da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma antecipação do que viria a se tornar. A tatuagem vista nos braços de Constantine, quando invoca Gabriel, não só tem a função de chamá-lo, como também serve de proteção, e não à toa, só a utiliza após a morte de Chas. É como se mesmo com a sua partida, ainda fosse um guardião para Constantine. A tatuagem, aliás, é um triângulo, o que só reforça a ideia de trindade e a ligação com o divino. A versão em livro do filme descreve o Chas do Além-Vida como o mais novo meio-anjo do céu, graças às boas características que tinha quando era humano. Os meio-anjos são pessoas às quais foram atribuídos dons divinos. É significativo que o personagem título comece sua história cínico e com falta de fé, mesmo tendo conhecido tantos seres sobrenaturais, para terminá-la com suas crenças restauradas e com o conhecimento de que seu amigo e outrora aprendiz agora o guarda lá do céu. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.